Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidato de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Braia, pedindo licença para entrar na sua casa onde quer que você esteja, sempre levando o meu trabalho na sua prova do Enem até você, legal? Nessa aula eu quero falar um pouco mais a respeito dos polinômios, mostrar mais características e particularidades que ele tem, aprofundar a ideia de raiz e mostrar diversas situações onde você pode usar o gráfico para te favorecer na hora de montar a resposta, perfeito? Claro, se mais uma aula começa, você é meu convidado, vem comigo, polinômios é o tema. Agora eu quero falar sobre as chamadas relações de Girard, ou as relações de Girard. Cara, as relações de Girard, para trocar em miúdos, é o seguinte: o Girard sabia que um polinômio de grau n tem n soluções. Então, o polinômio de grau 1 tem uma solução, o polinômio de grau 2 tem duas soluções e assim sucessivamente. Então, o que ele fez? Ele percebeu que existe uma relação entre as supostas soluções, x1, x2, x3, x4, e os valores que você determina nos coeficientes. Ou seja, quando você pega um polinômio do segundo grau, essa é a relação de Girard mais famosa que se tem. A relação conhecida como soma e produto, perfeito? Então a relação da soma e do produto basicamente é a relação para polinômios do segundo grau. Um polinômio do segundo grau tem duas relações de Girard. Uma delas é a soma. A soma da primeira solução com a segunda solução sempre dá menos b sobre a. Ou seja, x1 e x2 são as respostas. A soma é menos b sobre a. b é o coeficiente que está ao lado de x, a é o coeficiente que está ao lado do termo de mais alto grau. Já o produto, x1 vezes x2, é c sobre a. Termo independente dividido pelo termo de mais alto grau. Essa é aquela regra conhecida como regra da soma e do produto. O que eu vou mostrar para você é a expansão dessa ideia. Por exemplo, um polinômio do terceiro grau, você sabe que o maior expoente que aparece é 3 e supostamente tem três soluções, x1, x2 e x3. Quando você soma x1 com x2 com x3, o resultado é menos b sobre a, ou seja, b é quem está ao lado do x ao quadrado, a é quem está ao termo de mais alto grau. Então, x1 mais x2 mais x3 é menos b sobre a. Agora, o produto de duas em duas, basicamente é assim. Você tem três soluções e vai colocar de duas em duas. Ou seja, pode ser x1 vezes x2, pode fazer x1 vezes x3 e pode fazer x2 vezes x3. Vai dar o próximo coeficiente c sobre o termo de mais alto grau, o coeficiente a. E o produto das três, x1, x2, x3, é menos d sobre a. Quanto maior é o grau do polinômio, mais raízes eu vou ter e mais relações de Girard eu consigo. Por exemplo, vamos para o quarto grau. Quando se fala nas relações de Girard, ou relação de Girard para quarto grau, são 4 relações, porque são 4 as soluções. Olha só, a primeira delas, x1 mais x2 mais x3 mais x4 é menos b sobre a. Produto de duas em duas, x1, x2, x1, x3, x1, x4, x2, x3, x2, x4, x3, x4. A segunda, c sobre a. Terceira relação de Girard, o produto de 3 em 3, olha lá, x1 vezes x2 vezes x3, x1 vezes x2 vezes x4, x1 vezes x3 vezes x4 e x2, x3, x4 menos d sobre a. E a última, o produto das 4 soluções, x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 é e sobre a. Essa basicamente é a estratégia para você construir relações para qualquer grau. Então para grau 5 tem 5 relações, para grau 6, para grau 7 e por aí vai, certo? Sabendo desses detalhes, sabendo dessas características, vamos trabalhar um pouquinho num exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu quero saber qual é a soma de x1 mais x2 mais x3 em um polinômio do terceiro grau. Eu não dependo necessariamente de encontrar as raízes para encontrar a soma, porque a soma é a primeira relação, menos b sobre a. Menos b menos menos 3 sobre o a, que é 1. Menos dividido por menos vezes menos menos é mais, então fica 3 dividido por 1 dá 3. x1 mais x2 mais x3 dá 3. Agora olha o produto de duas em duas, ó. x1, x2
x1, x2, mais x1, x3, mais x2, x3. O produto de duas em duas é C sobre A. Quem é o C? 5. Termo do x, quem é o A? 1. 5 sobre 1 dá 5. A terceira relação, nesse caso, é o produto das três. Produto das três, x1 vezes x2 vezes x3, que dá menos D sobre A. Repare, ó, menos D, termo independente, menos 8, sobre A, que é 1. Ou seja, essa relação é igual a 8. Aí você pergunta, tá, qual que é o inverso de 1 sobre x1, x2, o inverso, ou 1 sobre x1, x3 e 1 sobre x2, x3. Toma cuidado porque você é seduzido aqui a pensar que é o inverso da letra B. Não é verdade. Porque olha só, para resolver esse problema, você precisa primeiramente associar o seguinte, ó, são 3 frações. E só é possível somar frações quando os denominadores são iguais. A primeira fração já tem x1, x2. Falta para ela o valor x3, que eu coloco em cima para tornar a fração equivalente. A segunda fração já tem x1, x3. Falta para ela o x2, que eu coloco em cima, porque toda alteração embaixo tem que ser paga em cima. A terceira tem x2, x3. Falta o x1, que eu vou colocar em cima e embaixo para garantir a nossa alteração. O fato é agora que o denominador das três é igual x1, x2 e x3. E o numerador é x1 mais x2 mais x3. Numerador x1 mais x2 mais x3 é 3. E o produto é 8. 3 oitavos é o resultado da letra D aqui, ó. Perfeito? Repare, o inverso do produto não é só inverter o resultado lá, não é assim que funciona, beleza? Além de saber as relações de Hyde, que é as relações entre os coeficientes e as raízes, você também precisa fazer uma análise gráfica de uma função polinomial. Ou seja, nem sempre você vai conhecer a expressão. Às vezes você precisa saber por base no gráfico, ou seja, com base na função polinomial que foi solicitada. Deixa eu mostrar isso para você, ó. Por exemplo, esse é um polinômio que seguramente é um polinômio de terceiro grau. Por que ele é um polinômio do terceiro grau? Porque a nossa curva, o nosso gráfico aí, ó, passa 3 vezes sobre o eixo x. Se ele passa 3 vezes sobre o eixo x, significa que tem 3 raízes, que tem 3 soluções para a gente descobrir. Mas não é verdade que é só ver sempre, porque tem alguns casos curiosos. Para mostrar todos os casos, tem um teorema conhecido do estudo dos polinômios, conhecido como Teorema de Bolzano. O Teorema de Bolzano, com base no sinal, dá para descobrir se tem ou não tem solução naquele caminho, perfeito? Olha só, se você pegar dois extremos que a gente coloca como A e B, perfeito? Se você trabalhar com dois extremos A e B, dá para calcular o valor do A e dá para calcular o valor do B. Olha só, eu tenho dois extremos, um extremo A e um extremo B. O extremo A tem resultado negativo, PDA é negativo. E o extremo B tem resultado positivo. Olha, se você calculou o resultado em A, ele é negativo. Calculou o resultado em B e ele é positivo. O que significa isso? Que em algum momento essa função vai deixar de ser negativa e passará a ser positiva. Ou seja, neste primeiro caso, ó, pelo menos uma solução você encontra. Veja o segundo caso, ó. O valor de A e P de A é positivo. Já B e P de B é negativo. Note que nesse caso, a função passou 3 vezes pelo eixo x. Então ela tem 3 soluções entre os valores A e B. Isso basicamente você conclui só vendo o sinal da solução, só isso. Só vendo o sinal da solução já te garante se tem ou não tem solução. Deixa eu mostrar para você outro caso, ó. Agora pense, se A e B são ambos com o mesmo sinal, ou seja, maiores do que zero. Note, ó, você calcula P do valor A é positivo,
P do valor B também é positivo. Note que pode acontecer de não ter nenhuma solução no intervalo, porque a função não mudou de sinal. Se ela não mudou de sinal, ela não passou sobre o eixo X. Ou pode acontecer de ter um comportamento curvilíneo. E quando tem esse tipo de comportamento, onde a função não muda de sinal, mas mesmo assim passa pelo eixo X, garante a presença de raízes duplas, perfeito? Então você consegue olhar o gráfico e concluir sobre as raízes do intervalo de A até B, dependendo da característica que esse gráfico tenha, perfeito? Vamos tentar aqui, ó. Veja, agora, olha só, o P de A é positivo, o P de B também é positivo. Além de ter a possibilidade de ter duas soluções iguais, pode ser que tenha duas soluções diferentes. Olha lá, ó, P de A negativo, P de B negativo. Repare que não é verdade que só porque os extremos têm sinais iguais, que não existem funções, não existem soluções. Pode acontecer, olha lá, ó, x1, x2, x3 e x4. Pode ser que tenha N soluções entre os extremos que você está escolhendo, assim como pode ser que não tenha nenhuma solução no meio desse caminho. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui, ó. Um polinômio p de x do quinto grau, com coeficientes reais, tem duas soluções que são imaginárias. O problema das soluções imaginárias, moçada, é que elas não aparecem na reta numérica. Aí ele coloca algumas situações para nos ajudar. Olha só, ele fala basicamente que quando você calcula P de menos 2, então quando o x é menos 2, o resultado é menos 3. Perfeito? Quando você calcula P para menos 1, o resultado é 4. Legal? P de 0 é menos 3 de novo. E P de 1 é menos 2. Então, quando você troca P de 1, dá resultado menos 2. Aqui, ó. P de 1 dá resultado menos 2. E P de 2 dá resultado 3. Perfeito? Repare, nós temos certeza que o polinômio é um polinômio do quinto grau. Se esse é um polinômio do quinto grau, ele tem 5 soluções. E é claro, 2 delas são imaginárias. Se tem 2 soluções imaginárias, tem 3 soluções reais. Perfeito? É um polinômio de 5 graus 5. 2 soluções são números complexos, 3 tem que ser números reais. Olha o que está acontecendo, ó. P de menos 2 dá menos 3. O P de menos 1 dá 4, então ó, essa função está subindo. Perfeito? Aí o P de 0 volta a ser menos 3, então ela desceu. Aqui, ó. Legal? O P de 1 vai dar menos 2. Aqui, ó. P de 1 dá menos 2. E o P de 2 dá 3. Perfeito, ó. Esse seria o perfil do nosso polinômio. Repare que esse polinômio, ele passa 3 vezes sobre o eixo x. Um dos intervalos que tem solução é entre menos 1 e 0. Ou, desculpa, entre menos 2 e menos 1. Seria uma solução carinhosamente chamada de x1. Outra solução está entre menos 1 e 0. Olha lá, ó. Entre menos 1 e 0, eu tenho um momento que o gráfico passa pelo eixo x, solução x2. E a outra solução é entre 1 e 2. Tá vendo? Ó? Entre 1 e 2 tem o x3, que é a terceira solução. As demais soluções, as outras duas, fazem parte do universo dos complexos, ou seja, dos números imaginários aí. Perfeito? Vamos para frente? Mais uma questão, ó. Seguinte, o gráfico da figura é uma função de R em R, em que f de x é um polinômio do terceiro grau. Pergunta, o termo independente do polinômio é igual a 2? Fato. Por que o termo independente do polinômio é igual a 2? Porque quando você troca a expressão por 0, o resultado dá 2. Brian, como que eu tenho certeza disso? Olha esse ponto aqui, ó. Esse ponto é x igual a 0 e y igual a 2. Isso garante que 2 é o termo independente. Veja o próximo, ó. Suas raízes são menos 2, 2 e 1. Menos 2, o 2 já não é solução, tá vendo? Ó? Quando você troca o x por 2, já não é solução. Então, adeus.
Letra C, de terceira afirmação. Suas raízes são menos 2 e 1. Menos 2 e 1 também está errado. Porque onde apresenta a curvatura é no menos 2 ou não? Não. Pelo teorema de Bolzano, só vai ter raiz dupla se basicamente tiver uma mudança de comportamento. Ela deixar de ser crescente ou passar a ser decrescente, e vice-versa. Essa mudança, ó, onde ela para de cair e começa a subir, não acontece no menos 2, acontece no 1. Então, suas raízes é menos 2, 1 e 1, porque a mudança de comportamento acontece no 1. Quais são corretas, então? A 1 e a 4, resultado que aparece aqui na letra E. Perfeito? Vamos para mais uma? O polinômio do terceiro grau, cujo gráfico está esboçado na figura, ele tem basicamente algumas características. E ele pede para assinalar a correta. Vamos ver? Uma raiz é igual a menos 2, uma raiz é igual a 3 e uma raiz é complexa, não real. Cara, um polinômio do terceiro grau ele tem 3 soluções. Essa afirmação está completamente errada, porque as raízes complexas sempre aparecem aos pares, ou seja, sempre tem um par de raízes complexas, nunca uma raiz complexa aparece sozinha. Portanto, essa afirmação está errada. Não é verdade que tem uma raiz complexa. O termo independente é menos 3, certeza, porque o ponto do gráfico aqui ó, é 0 e menos 3. O termo independente é basicamente menos 3. Uma raiz real e 2 imaginárias. Ó, aqui ele corrigiu o defeito, está dizendo que tem 2 imaginárias. É verdade que tem 2 imaginárias? Não é verdade. Porque tem um ponto que ele para de crescer e começa a decrescer. Esse exato ponto aqui, menos 2, significa que é a raiz dupla do polinômio. Esse polinômio, seguramente, ele tem x menos 2, ou menos 2, duas soluções. Então é x mais 2 ao quadrado vezes x menos 3. Nesse caso, não existem raízes imaginárias, então só o 2 está correto aí. Legal? Veja que a partir das raízes do polinômio, dá para descobrir muita coisa, mesmo sem ter a lei de formação ainda, tá certo? Precisamos fazer mais um encontro, passar limpo e resolver todas as situações. Então, daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula, você é meu convidado, tá? Um ótimo estudo a todos, forte abraço, tchau, tchau.